já teve esse projeto da Coordenadoria de Capacitação e também para o Rally Missionário como um todo, da gente ter a escola de missões, né? Que vão ser essas aulas que vão estar ocorrendo com o objetivo de preparar a gente um pouco melhor para o Rally Missionário. Para as pessoas que já têm experiência com o campo missionário, vão estar só relembrando algumas coisas, né? Mas para aqueles que nunca tiveram experiência com o campo missionário, ou estão começando agora, com certeza vão ser aulas que vão edificar muito o missionário para quando a gente chegar lá no campo, a gente ter uma base de algumas coisas. E as aulas foram divididas, né? Hoje é a nossa primeira aula desse projeto que já está no coração da Jaque há muito tempo. Então, essa é a primeira aula, é a primeira vez que isso está acontecendo. E eu espero que seja um tempo de crescimento, né? Um tempo de aprendizado para todos vocês, tá certo? Vou estar fazendo uma oração agora e depois vou estar passando a palavra para Jaqueline Valeriano, presidente da Jubar, que vocês já conhecem, e aí ela vai estar dando continuidade aí. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por este momento. Obrigado, Pai, porque todas as coisas que o Senhor fez e vem fazendo e está nos capacitando e preparando, ó Pai, para estarmos aqui. Senhor, fale aos nossos corações, ó Deus, que a Jaqueline seja usada, Pai, para edificar cada pessoa aqui presente e que tudo que for feito, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Que as pessoas que estão aqui, todos nós, ó Pai, possamos crescer mais um pouco e chegar mais preparados ao campo missionário. Que o rally seja uma bênção, ó Deus, e que a tua santa vontade seja feita a todo momento. Pai, cumpre em nós, ó Deus, a tua vontade. Cumpre em nossas vidas, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que seja feito. Em nome de Jesus, essa oração que fazemos e te agradecemos. Amém. Amém. Jaque? Amém. Boa noite, pessoal. Bom, vou começar aqui colocando uma apresentação para vocês conseguirem visualizar também. E depois eu posso estar disponibilizando também esse material. Bom, como o Gabriel já falou aí, quem não me conhece, né? Bom que eu já me apresento aí para vocês. Eu sou a Jaqueline, sou a atual presidente da Jubac e sou envolvida com missões, assim, a vida inteira, né? Fui mensageira do rei, participei de vários projetos missionários, e no ano de 2019 eu fui para a Colômbia ser radical. Então, eu fui radical latino durante o ano de 2019, e aí depois que eu retornei, eu segui fazendo viagens missionárias, participando do Pés no Arado e do Rally Missionário também. Mas o interessante é que quando eu era criança, teve um rally missionário aqui em Vargem Alta, que é no sul do estado, né, onde eu moro, e aconteceu um rally missionário aqui, e aquilo me marcou muito, porque eu lembro que os missionários iriam chegar mais ou menos meia-noite, e eu fiquei na igreja esperando eles chegarem para receber eles ali. Tinham mais pessoas ali na igreja, né, para receber a turma que veio. E durante todos os dias eu fiquei junto com eles, andando para cima e para baixo. No final me deram até uma camisa do Rally. Procurei para ver se eu tinha ela aqui esses dias, mas não tem mais não. Mas foi um tempo muito legal. Então, hoje, estar participando da organização de um rally missionário é muito especial para mim. E aí, quando a gente começou a pensar nas capacitações, a gente, então, começou a ver o que seria falado, né? O que a gente iria comunicar aqui para vocês. Então, acredito que, assim, vocês já estão na animação aí em relação ao rally. Eu também já estou bem animada, porque a gente vai viver lá. Mas também tem gente que nunca participou de nenhum rally, que está chegando agora, né? Então, essa primeira aula, ela traz essa orientação geral sobre o rally missionário e também sobre missões, sobre missiologia. Eu também sou seminarista do CETEBS, né? Inclusive, tem uma matéria que é missiologia, que eu já fiz ela, acho que há uns 2 anos atrás, estou terminando agora o seminário. Então, eu fiz uma junção aqui de tudo isso para a gente conseguir estudar um pouquinho nessa noite. Bom, como eu coloquei a apresentação aqui, e se tiver muito rápido, aí vocês vão me sinalizando para a gente conseguir acompanhar bem aí, né? Não sei se está aparecendo para vocês, está cortado? Para mim aqui, eu acho que está bem. Acho que agora está certo. Agora tá certo. Tá certo, né? Vocês vão me falando aí se der ruim aí, porque estou com 2 telas aqui abertas ao mesmo tempo. Mas, enfim, o rally missionário, ele é
o projeto missionário da JUBAC. Então, a gente vai até um local para estar fazendo um trabalho de apoio às igrejas locais. No ano de 2024, nós realizamos o Rally Missionário ali na região de Barra de São Francisco. Nós nos distribuímos em algumas equipes ali variadas para estar atendendo às igrejas locais. E esse ano vai acontecer da mesma forma. Nós vamos até São Mateus, ali a nossa base, e dali nós seremos distribuídos em outras equipes. Então, não vai ficar todo mundo junto, né? E nós também estaremos em parceria com as Mulheres Batistas, que é a União Feminina, né, que agora está com o nome Mulheres Batistas, e elas também vão estar junto com a gente nessas equipes aí, para a gente atender as igrejas. E por que fazer missões? Em Mateus 24:14, diz que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo e então virá o fim. Então, o que esse texto ensina para a gente é que, apesar de muitos sinais do fim do mundo, aquilo que mais evidencia a volta de Jesus é a pregação do evangelho para todas as nações. E essa palavra, nações, no original, ela não faz referência apenas a locais geograficamente conhecidos, né? Então, não é como se fosse assim, o Brasil, a Itália, a França, não é isso. Ele está falando, essa palavra, ela está se referindo a povos. Então, nações, povos. E, às vezes, em um país, a gente tem vários povos, né? A gente tem cerca de 15 mil povos no mundo. Só que cerca de 7 mil povos desses 15 mil não são alcançados ainda, o que equivale a mais ou menos 4 bilhões de pessoas. Então, tem muita gente ainda para ser alcançada. E talvez talvez a gente não vai ter um contato direto com esses povos, mas nós podemos trabalhar juntos para que o evangelho chegue até elas. Então, eu vou compartilhar um pouquinho aqui de como também que a gente pode fazer parte dessa missão. Mas ainda dentro da grande missão aí de Deus, a gente conhece uma expressão chamada Missio Dei, que é a missão de Deus, que é fazer com que o evangelho chegue, então, a todas as pessoas, que a mensagem de redenção, de reconciliação, chegue a todas as pessoas. Essa é a missão de Deus. A grande missão ali é que todos os povos possam ser alcançados e conhecer o evangelho. E aí, quando a gente vai para Mateus 28, 19 e 20, a gente tem uma ordem que Jesus deu para nós, né, para os discípulos naquela época, e que se estendem a nós até hoje, que é ir por todo o mundo e fazer discípulo de todas as nações, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas que ele nos ensinou. Então, Jesus nos convida a fazer parte dessa missão, que é fazer com que o evangelho chegue a todas as nações. Dessa forma, a gente vai por todo o mundo ensinando as pessoas a ser parecidos com Jesus. Então, nós precisamos ir e fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Então, não importa como a gente vai cumprir a missão. O importante é que a gente possa, de fato, cumprir. E aí, como que a gente consegue fazer parte dessa missão, então? E aí, toda a campanha de missões, né? Talvez vocês já escutem isso, mas vale a pena reforçar aqui. Nós podemos orar por missões, nós podemos contribuir, nós podemos mobilizar e nós podemos ir ao campo missionário. Então, essas 4 opções aí que nós temos são áreas que cada um de nós se encaixa. Tem a galera que vai ser fervorosa ali na oração. Já tem aquela galera que vai contribuir bastante. Tem o pessoal que vai gostar muito de falar, compartilhar as histórias e as informações do campo missionário. E tem o pessoal que vai para o campo missionário, né? Nesse caso, quando a gente está no projeto missionário, a gente envolve tudo isso. Porque a gente vai para o rally missionário, mas a gente precisa de intercessores. Às vezes a gente vai precisar também pedir ajuda e fazer a cartinha de sustento, né? Então a gente pede também pessoas para estarem contribuindo. Então a gente consegue envolver todos esses 4 pilares aí de missões, né? Para que a missão seja realizada. Nunca tem como uma pessoa falar assim, não, eu vou sozinha, não preciso que ninguém ore por mim, não preciso que ninguém me ajude ofertando, ninguém precisa mobilizar porque eu vou sozinho. Não tem como, a missão de Deus, ela sempre vai envolver mais pessoas,
por mais que talvez você não levante uma contribuição para ir, não é seguro que você vá sem ter alguém ali te respaldando, né? Alguém que está te ajudando em oração, alguém que está intercedendo por você. Porque o campo missionário não é fácil, não é brincadeira. A gente encontra muitos desafios, seja aqui pertinho de nós, seja em outro país, seja lá num país que é perseguido, né, que sofre perseguição. Em todos os lugares a gente vai ter desafios, e se a gente não tiver pessoas orando por nós, o trabalho fica ainda mais difícil. Por isso que quando a gente faz a inscrição lá no Rally, você tem que indicar pelo menos uma pessoa que é seu intercessor, porque a gente precisa estar com essa consciência de que a gente vai estar no trabalho, mas tem que ter alguém orando por nós ali, igual aquela ilustração de alguém que pula numa correnteza, né, no rio da correnteza, mas tem a galera que está segurando as cordas ali. Então, dessa forma é que a missão funciona. E o nosso chamado pode não ser para evangelizar. Às vezes a gente vai participar de um projeto missionário, mas não evangelizando. Porque em Efésios 4, capítulo 11, diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para profetas. Então, nem todo mundo vai ser evangelista, assim como nem todo mundo vai ser pastor. E assim como nem todo mundo vai ser mestre. Então, a gente precisa identificar qual que é o nosso chamado, aquilo que Deus nos direcionou para fazer. E aí, quando a gente vai para um projeto missionário, a gente executa aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu lembro que logo que o pessoal da capacitação estava montando aí os temas, né, e quais seriam as aulas, o Gabriel me falou sobre eu poder falar de evangelismo. E eu falei assim, gente, mas eu não sou tão boa em evangelismo, eu até faço, né, se eu precisar falar o plano de salvação, se eu precisar cantar uma música ali e tal, mas não é o meu forte. Eu gosto de ensinar, eu gosto de poder estar cuidando das pessoas, aconselhando as pessoas, mas não necessariamente evangelizando. E tem gente que já tem isso muito fácil, consegue puxar um assunto, já fala de Jesus e vai. Então, existem realmente dons e dons, né? Cada pessoa aí com o seu chamado e o seu ministério. E talvez você vai participar do Rally Missionário e a sua maior experiência não vai ser evangelizando alguém, e sim ensinando alguém que já é cristão, que já faz parte da igreja, mas que você vai ensinar algo que é da sua realidade. E aí depois aquela pessoa vai começar a fazer aquilo que você ensinou, e outras pessoas vão chegar então na igreja por causa disso. Então nós precisamos ter sempre essa consciência de que cada um de nós foi chamado para algo, e que nós precisamos ter essa sensibilidade para cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. E aí, dando continuidade aqui também, a gente vai ver, então, sobre os pilares da missão. E aí, eu sei que eu falei das 4 formas, né, de como a gente pode participar, mas a missão em si, ela vai muito além daquilo que a gente faz em um projeto missionário, ela é o nosso estilo de vida, né? E a missão, ela não é uma colonização. A gente não chega em um lugar tentando transformar a realidade daquele lugar para ser como a nossa. A gente não pode chegar, por exemplo, num país que tem uma cultura muito diferente da nossa e tentar fazer eles viverem a nossa cultura, porque isso aí seria uma colonização. Mas quando a gente vai realizar uma missão, a cultura que reina ali é a cultura do céu. Então, por isso que quando a gente chega em um lugar e a gente vai trazer o evangelho ali naquele lugar, a gente precisa sempre pensar no que é a cultura do reino de Deus e não na nossa própria cultura. Porque tem coisa que no Brasil é permitido e em outros países não é. Ou até outros povos dentro do próprio Brasil, né? Às vezes uma coisa que no Espírito Santo é super comum, você vai lá no sul do Brasil, é totalmente diferente. E assim por diante. E às vezes, ao contrário, né? Às vezes, para os outros países ou para os outros povos aí, é super de boa e para nós é uma aberração. Então, a gente não pode ficar preso nisso. E talvez a gente vai chegar lá, na região de São Mateus, e a gente vai se deparar com algumas coisas que não são nossos costumes. Mas aí é a hora que a gente tem que olhar para a palavra de Deus e pensar, não, mas o que a Bíblia fala sobre isso?
e pensar sempre na cultura do céu, passar sempre por esse filtro da cultura do céu. E é importante a gente fazer isso dentro dessa leitura de campo. Isso é um termo bem utilizado dentro de missões aí, né? Toda vez que tem um treinamento sobre missões, alguma coisa assim, alguém fala sobre a leitura de campo, que é você olhar de fato, fazer uma leitura de qual é o seu campo missionário, do que está acontecendo. A gente já vai fazer esse levantamento para passar para as famílias, né, para as equipes que vão para o rally missionário, mas naquele momento que vocês chegarem diante de uma situação ali que vai ter um evangelismo, uma situação de pregação em público, é necessário entender o que está acontecendo naquele lugar. Tem que ter muita sensibilidade, conversar com as pessoas, procurar entender, porque senão a gente acaba pagando mico e a gente acaba realmente interrompendo que a mensagem chegue de maneira clara para as pessoas. E aí, recentemente, né, a gente foi fazer uma viagem missionária para o Chile, e justamente no dia que nós chegamos, né, Gabriel estava também, nós chegamos lá e o pastor pediu para ele pregar. E assim, na hora, ele teve que pegar uma mensagem que ele já tinha pronta. Só que ele contextualizou para uma coisa muito importante que estava acontecendo naquele dia, que eram as eleições presidenciais no Chile. Então, se não tivesse acontecido esse tipo de contato, pelo menos de saber essa informação, ele poderia falar uma coisa ali que piorasse a situação, né? Então, a gente também, quando chega, tanto lá no Rally Missionário, quanto em qualquer projeto missionário que vocês forem participar, é importante entender o que está acontecendo naquele campo que você está, ainda que o campo missionário seja uma pessoa, é importante saber o contexto daquela pessoa, daquele lugar que está recebendo a palavra. E para isso é importante ouvir antes de falar. Às vezes a gente quer ir com muita sede ao pote, né? E aí a gente quer falar e mostrar que a gente conhece o plano de salvação, conhece os versículos e tal, mas às vezes ouvir vai ser muito melhor do que a gente já começar falando. Então, escutar as pessoas, escutar o ambiente, observar o ambiente, isso aí vai ajudar muito na hora de contextualizar a mensagem. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma história sobre um missionário que ele foi pregar em uma tribo indígena. E ele estava pregando que Jesus é o pão da vida. E aí tá ele falando, porque Jesus é o pão da vida e tal. E o pessoal da tribo, tipo assim, e daí? Porque eles não comem pão. Então, na cabeça deles, era tipo assim, então ele é uma coisa que a gente não precisa. E aí ele entendeu que ele precisava contextualizar. E aí ele começou a falar que Jesus era a mandioca da vida. E aí ele contextualizou para as pessoas entenderem que Jesus é essencial, ele é o nosso sustento. Então, ele trouxe para o contexto daquelas pessoas. Se ele mantivesse o olhar de colonização, das pessoas terem que aceitar a mensagem realmente como ela é para ele, a mensagem não seria clara. Então, ele contextualizou, ele não alterou a Bíblia e nada disso, né? Mas ele trouxe para o contexto daquelas pessoas. Então, a gente sempre precisa ter essa sensibilidade. Além também de ser acessível, e a gente está aí falando sobre acessibilidade, esse final de semana vai acontecer o Congresso de Acessibilidade aqui no nosso estado, e a acessibilidade, ela tem a ver com a mensagem chegar sem barreiras, né, sem nenhum impedimento, mas também da gente entender a linguagem daquela pessoa. Às vezes a gente vai para um lugar que as pessoas são muito simples e a gente quer usar palavras muito difíceis. Então não dá para a gente fazer isso. Por isso que a gente tem que olhar para o nosso redor, entender o contexto e se adaptar naquele contexto. Se você vai para um lugar que não fala o seu idioma, você tem que ter alguém ali para traduzir, ou então você se esforçar para fazer com que a mensagem chegue no idioma que elas vão entender. Então, tudo na nossa vida, se tratando da missão, a gente precisa ser acessível. E se, por exemplo, for em língua de sinais, a gente tem que pregar ali em língua de sinais. Ou se a gente precisar fazer alguma adaptação ali, né, para que a mensagem chegue para as pessoas, para que nada impeça o entendimento das pessoas, então a gente vai fazer de fato.
E por último aqui, a dependência do Espírito Santo. Nós precisamos em todo tempo estar dependentes do Espírito Santo, porque não tem como fazer a obra sem ele. A missão é dele. Quando Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, esse texto, muitas vezes na Bíblia, ele até aparece lá em cima, que é a grande comissão. Comissão é como se fosse o auxiliar da missão, né? Então, nós temos essa missão, mas a missão principal não é nossa, é de Deus. Então, nós precisamos estar dependentes dele, sensíveis a ele. E se nós não tivermos um relacionamento com ele, a gente não vai conseguir reconhecer. Então, às vezes, você vai estar pregando ali para uma pessoa e o Espírito Santo vai te falar exatamente uma palavra direcionada para aquela pessoa ou alguma situação que está acontecendo. E aí, se você não tem esse relacionamento com o Espírito Santo, você vai pensar que é uma voz da sua cabeça, você vai pensar que é uma coisa aleatória, e aí pode confundir, né? Mas quando a gente tem um relacionamento, igual com um amigo, né? Com as pessoas que a gente convive, quando a gente tem um relacionamento diário, a gente reconhece a voz da pessoa. Então, com Deus, é da mesma forma. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente consegue identificar a voz dele. E é por isso que a gente precisa estar dependente dele. A gente está se organizando agora para fazer uma viagem missionária para Honduras, e a gente entende que tem que ser dependente de Deus, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto com tudo, né? E aí Deus vai abrindo as portas. E talvez vocês estão se organizando para ir para o rally missionário e estão com o mesmo sentimento, de tipo, meu Deus, mas eu tenho, sei lá, uma prova próximo do dia, ou então eu não tenho dinheiro para ir para lá, ou não tenho transporte, sabe? Mas quando a gente coloca o nosso coração em Deus e fala, olha, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, eu quero cumprir a sua missão, mas preciso que o Senhor abra as portas aí, que o Senhor mande a provisão. Então, ele faz. A gente precisa ter esse coração dependente de Deus. Amém? Bom, então, até aqui são os pilares da missão. Agora, a gente começa a falar um pouquinho sobre a nossa vida, né? A gente falou aí mais voltado para a missiologia, no sentido do contexto real, assim, da palavra, né? Do que é a missão. Mas agora a gente vai falar do missionário, que somos nós, né? Então, nós precisamos nos preparar. E como se preparar? Primeira coisa, se consagrando. Eu não sei se dentro das igrejas, né, que vocês fazem parte, dentro do contexto de vocês, se usa muito essa palavra, mas antigamente se usava mais, né? Hoje em dia eu confesso que eu nem ouço tanto essa palavra. Mas nós precisamos nos consagrar em oração, em leitura da Bíblia, em jejum, propósitos, comunhão, sabe? Buscando as disciplinas espirituais. Às vezes a gente fala, eu vou para o rally missionário, vou só fazer a minha inscrição e vou. Mas nós precisamos estar preparados, porque senão a gente vai chegar lá e vai se deparar com situações que a gente não vai saber lidar, mas que se a gente estiver em oração, se a gente estiver lendo a Bíblia, estiver se preparando ali, se consagrando, a gente vai conseguir lidar melhor. Às vezes podem ter situações de pessoas que vão afrontar a gente, que vão realmente olhar assim dentro do nosso olho e desafiar a gente. Mas se a gente estiver preparado, a gente vai conseguir ter estrutura para lidar com essa situação. Além de outras coisas que podem estar acontecendo espiritualmente, emocionalmente, e que se a gente estiver em consagração, a gente consegue lidar melhor. Então, quero convidar vocês nesse tempo a pensarem realmente em como está o relacionamento de vocês com Deus, da gente conseguir fazer realmente propósitos que vão ser direcionados para o rally missionário. Não sei se vocês têm costume de jejuar, mas é muito importante ter esse tempo também de renúncia, um tempo de preparação, um tempo de maior sensibilidade ao Senhor, e também propósitos, né? O jejum é de quando você abre mão de um alimento. Propósito é, por exemplo, vou ficar sem Instagram um tempo. Então, aí você fez um propósito ali de ficar sem alguma coisa durante um tempo que não era comida, né? Ou então, vou fazer um propósito aqui de carne e não vou comer carne até o dia do rally, ou não vou comer chocolate até o dia do rally. E aí você faz um propósito ali com Deus para você conseguir estar mais próximo dele, né? Nesse sentido do seu coração mesmo estar mais voltado para ele, renunciando às coisas da sua carne para estar mais voltado para ele.
E também a comunhão, porque a nossa geração principalmente, é tentada a estar isolada, a fazer as coisas sozinhos, a lidar sozinho, mas Deus nos convida sempre para estarmos em comunhão. Então, tá participando ali da nossa igreja, está congregando, e isso também vai preparar a gente para o rally missionário. Não só para o rally missionário, mas para a missão que a gente vai cumprir no nosso dia a dia, na nossa vida. E também é importante a gente conhecer a mensagem. Quantas vezes, né, um mensageiro vai falar uma mensagem e fica pela metade porque não conhecia, né, a mensagem. Então, tem várias ilustrações assim que falam sobre isso. Mas nós precisamos conhecer a mensagem. E nós vamos ter outras capacitações aqui que vão falar um pouquinho sobre isso. Tem uma capacitação só de atividades práticas, né, de você usar o evangelismo criativo e tudo mais. Mas o plano de salvação, ele é essa mensagem, assim, bem básica. Então, se vocês nunca tiveram contato com o plano de salvação, é importante vocês pesquisarem, vocês memorizarem os versículos. Na época que eu era mensageira, acho que eram 5 versículos. Tem mais gente aí que talvez vai lembrar. Mas existem outros tipos, né, de plano de salvação que às vezes são um pouquinho mais aprofundados ali, citam outros versículos, mas geralmente é aquele das cores, sabe? Que tem as cores lá, e aí você sabe os versículos, né? Então, isso já é, assim, o básico. Vamos supor que você não sabe nada de evangelismo. Esse daí já é o primeiro passo, conhecer o plano de salvação. Porque quando alguém te perguntar, você tem que saber falar ali alguma coisa, né? Pelo menos um versículo para aquela pessoa. E aí, nós já vivemos situações assim, né? Da pessoa chegar e falar assim, prega o evangelho aí, apresenta o evangelho para essa pessoa. E a única coisa que tinha na mente era realmente o plano de salvação, contar a história da humanidade e o plano que Deus tem para salvar a humanidade, né? Então, isso é muito importante. Procurem conhecer, não esperem apenas a capacitação passar para vocês, né? A gente do Rally poder passar alguma coisa para vocês, mas busquem realmente conhecimento aí para vocês também compartilharem depois com as equipes de vocês. E mais do que isso também, a gente precisa buscar a santidade. Falamos aqui de consagração, mas buscar a santidade tem a ver, mas é uma coisa um pouquinho mais profunda, né? Que é nós sermos coerentes com o que a gente prega. Então, é viver o que a gente prega. Porque, às vezes, a gente lê lá na Bíblia, não pode contar mentira. Aí a gente vai, né, entende isso e fala assim, ó, gente, não pode contar mentira. Mas a gente mesmo acaba contando mentira. Então, a gente não está vivendo aquilo que a gente prega. E a santidade, ela é justamente você começar a viver aquilo que você aprendeu e que você prega. Não tem como a gente fazer discípulo se antes a gente não for discípulo. Por isso que nós precisamos realmente buscar a santidade e buscar ser santos, né? A gente só vai conseguir isso mesmo na eternidade, assim, em plenitude. Mas quando a gente busca dia após dia se limpar, melhorar um pouquinho mais, colocar diante do Senhor aquilo que a gente não está conseguindo lidar, mas o Senhor vai nos dando estratégias, nos dando força, e a Bíblia fala, né, que junto com a tentação, Deus sempre manda um escape, Deus sempre manda uma situação ali para a gente não pecar. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque Deus também está interessado na nossa santidade, né? Ele é o maior interessado na nossa santidade. Então, a gente precisa ser coerente. Se a gente está pregando sobre aquilo, principalmente, né, a gente vai para um campo missionário, então a gente vai pregar bastante coisa, ainda que não seja com palavras, mas a gente vai estar lá pregando. A gente precisa viver aquilo que a gente está pregando antes mesmo da gente pregar. E isso já puxa para esse último tópico dessa parte, que é o nosso testemunho. O nosso estilo de vida revela, de fato, se de fato nós praticamos o que nós estamos crendo e pregando, né? Então, eu posso vir aqui hoje falar várias coisas para vocês, e aí no off, né, tá vivendo outro estilo de vida. Mas isso não vai significar que Deus está se agradando disso. Então, nós precisamos ter um estilo de vida que revela a nossa santidade. Quando a gente erra, a gente pedir perdão, a gente consertar e a gente seguir de novo, porque a gente nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai estar
errando, né, pecando, mas a gente também precisa estar sempre buscando se limpar. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente buscar fazer coisas mirabolantes aí na presença de Deus, isso é o básico. A gente precisa primeiro olhar para dentro de nós, olhar o que precisa ser mudado em nós. Como estão as nossas redes sociais? Será que nós somos pessoas que têm mostrado um estilo de vida que realmente mostra Jesus, revela Jesus? Será como estão as nossas vestimentas, as nossas roupas? Como estão o nosso comportamento? Como está o nosso comportamento? Será que o que a gente fala reflete o céu? E eu sempre falo isso com as meninas que eu discipulo, né? Será que essa conversa que eu estou tendo, ela está mais parecida com uma conversa que teria no céu ou uma conversa que teria no inferno? Será que isso aqui que eu estou falando para uma pessoa tem mais a ver com uma coisa que Jesus falaria comigo, né? Que o Espírito Santo falaria comigo, ou que o inimigo falaria comigo? E às vezes a gente relativiza mesmo o pecado e a gente acha que é muito normal fazer uma fofoca, contar uma mentira, falar um palavrão, ter um hábito ali que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a cultura do céu. Então a gente precisa realmente olhar para dentro de nós e pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Como que está o meu estilo de vida? E isso não é para trazer culpa para nós, é para a gente entender que Deus tem redenção para nós. Então, quando a gente chega diante da presença de Deus e fala: Senhor, não estou conseguindo resolver isso aqui, me ajuda. Ele vem com o Espírito Santo e ele ajuda a gente a resolver. Agora, enquanto a gente fica tentando resolver pelas nossas forças, é difícil mesmo. Então, a gente precisa render a nossa vida diante do Senhor. Tá vendo que está tudo conectado? A gente precisa se consagrar, precisa conhecer a mensagem, precisa buscar a santidade e testemunhar. Porque o nosso testemunho, ele vale mais que palavras. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que o nosso testemunho ele precisa ser pré-rally, ele precisa ser durante o rally e ele precisa ser pós-rally. Por quê? Pré-rally, a gente vai lá e vai contar para as pessoas que a gente vai participar do rally missionário. Aí alguns de nós vão fazer a cartinha de sustento, vai informar para a nossa igreja, e aí vai fazer as coisas ali, né? Só que imagina, você postou ali a sua cartinha de sustento. Aí, postou hoje. Amanhã vai ter, sei lá, um rolê ali, um rock, né? Sei lá, vai sair com o pessoal e vai para um ambiente que geralmente não é frequentado por cristãos. Alguém tira uma foto, posta, e aí você nem estava lá mal intencionado, mas alguém falou assim: olha, fulano estava lá em um ambiente que não tem nada a ver com crente, mas ontem estava postando que vai para o projeto missionário. Então, nosso testemunho, antes do rally, nesse caso, ou antes de qualquer projeto missionário, ele fala muito, porque senão ele tira a nossa moral. Se a gente está falando que a gente vai participar de um projeto missionário, mas está lá, posta música que não tem nada a ver com o projeto missionário, vive um estilo de vida que não tem nada a ver com Jesus, as pessoas não vão dar credibilidade para a gente. E às vezes a gente nem vai saber o que as pessoas estão observando, né? A gente é observado o tempo todo. Crente é observado o tempo todo. Então a gente precisa ter essa consciência de que o nosso testemunho fala mais que as nossas palavras. Durante o rally missionário, por que é importante também o nosso testemunho? Porque as pessoas que a gente está tendo contato lá estão vendo as nossas atitudes. Alguns de nós vão falar com elas, né? Alguns vão estar pregando, outros vão estar fazendo evangelismo pessoal, mas todo mundo vai estar vendo a gente ali, né? Então, imagina, a igreja que está recebendo a gente ali, está vendo as nossas atitudes. Aí um vai e fala um palavrão, ou então o outro vai e faz uma brincadeira de mau gosto. Que testemunho é esse? Nós não podemos deixar que um mau testemunho atrapalhe que a missão chegue até as pessoas. Uma vez eu estava conversando com uma das meninas que eu discipulo e ela gosta muito de abraçar. E aí eu falei assim: olha, abraçar não é um problema. Tá tudo bem, você pode abraçar. Mas tem pessoas que não gostam. E pode acontecer de um dia você abraçar uma pessoa, ela não gostar, e ela criar um bloqueio com você que nada do que você falar vai resolver para ela. Nada, ela não vai ouvir nada. E aí depois, passou um tempo, ela viveu uma experiência dela, onde algumas pessoas meio que se fecharam ao que ela estava falando por causa
de alguns comportamentos. E aí ela mesma chegou a essa conclusão. E ela falou, realmente, tem atitudes que nem são errado, não são pecado, mas que eu preciso mudar para não impedir que a mensagem chegue para as pessoas. E o que Deus nos chama, é uma frase que eu gosto muito, está até no livro chamado O Custo do Discipulado. Deus não nos chama para sermos autênticos. Ele não quer que nós sejamos nós mesmos. Ele quer que nós sejamos como Jesus. Então, tem atitudes nossas que, ainda que não sejam pecado, vão ser um empecilho, um impedimento para a mensagem chegar. E aí nós precisamos mudar o nosso jeito para que o evangelho chegue até as outras pessoas ali e alcance realmente os objetivos. Então, durante o nosso tempo ali no Rally, a roupa que a gente veste vai falar muito. Claro que vai dar todo mundo com a camisa do Rally, mas e a calça? Né, a gente e as meninas, não dá para usar calça leg, porque imagina, vai estar muito justo, às vezes vai subir lá no altar, você vai pregar a mensagem, o irmão vai estar prestando mais atenção no conteúdo externo do que na palavra. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Os meninos aí também, né, às vezes vão usar uma calça muito justinha, ou então até uma situação assim, que não tem nada a ver, né, assim, aos nossos olhos, porque a gente é batista, né? Mas tem igreja batista que mulher não usa calça. E aí, se a gente vai para um contexto desse e a gente está de calça, os irmãos, em geral, podem não prestar atenção na mensagem porque vão ficar prestando atenção na calça. Então, para nós, usar calça não é um pecado, não é um problema. Mas se aquilo vai atrapalhar da mensagem chegar, a gente então vai mudar, vai se adaptar. Por quê? Porque a gente olhou primeiro a cultura lá em cima, lembra? A gente vai se contextualizar para que a mensagem chegue de maneira integral, para que ela seja de fato acessível para as pessoas. Então a gente precisa colocar a nossa vontade, o nosso ego lá no bolso, guardar, e a gente realmente se ajustar para fazer o possível para aquela mensagem chegar. Outra coisa que pode acontecer, às vezes a gente ficar muito tempo ali no celular, né? A gente vai ter regras também sobre isso, vocês vão entender mais para frente. Mas aí, por exemplo, foi para o projeto missionário e está lá no celular e não interage com as pessoas. Então, podia ter evangelizado de casa, né? Não precisava sair de casa e ir lá para ficar ali mexendo no celular. Então, a gente precisa ter esse olhar também. Se a gente sai da nossa casa, se a gente está indo até o lugar ali para ter contato com as pessoas, é dedicar tempo àquelas pessoas. Mais para frente a gente vai falar sobre as regras, e aí isso daqui vai estar mais explicado, né? Mas a gente não quer só as regras ali, a gente quer explicar o porquê que a gente está fazendo isso, né? Então, por isso que a gente já quis trazer esses conteúdos logo no começo. E a gente tem que dar o testemunho do pós. Porque nós vamos conhecer essas pessoas, vamos ter contato ali com elas, e algumas delas vão começar a seguir a gente no Instagram. E aí você imagina, foi lá, pregou, falou muito bonito, usou a roupa bonitinha, não ficou mexendo no celular, fez tudo certinho. Na outra semana que chegou em casa, posta um story com a música que não tem nada a ver com Deus, com o evangelho, com o céu, com nada, está num ambiente que não fala nada do reino de Deus, está vivendo uma vida que não condiz com o que pregou. Pronto, a pessoa vai olhar e falar assim, é só mais uma pessoa que não vive o que prega. E aí pronto, aquilo pode anular a mensagem no coração dela. Então, o nosso testemunho, ele precisa ser antes, durante e depois. Não adianta a gente pensar que vai viver uma vida toda maluca e só lá vai estar tudo bem. Não. A gente precisa ter um estilo de vida que reflete Jesus todos os dias, independente de estar em um projeto missionário ou não, porque a missão, ela não depende de um projeto missionário, ela depende justamente do nosso estilo de vida. E agora, já caminhando aqui para o final, eu quero então só concluir com esse resuminho aqui, né, da conclusão. A nossa missão é fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Aonde a gente está, onde a gente mora, se a gente for para o Rally, se a gente for para outro país, outro estado, essa é a nossa missão. E o chamado, todos participam, seja evangelista, seja mestre, seja profeta, todo mundo ali participa. Então, todos nós temos uma parte nessa missão. O método é viver e anunciar Jesus. Se a gente não é discípulo de Jesus e não vive
como Jesus, a gente não tem como fazer um discípulo de Jesus. Então, primeiro nós precisamos viver e anunciar Jesus. O desafio é a gente conseguir alcançar o campo missionário, as pessoas do campo missionário, sem se corromper com o campo missionário. Porque às vezes a gente vai num ambiente que é justamente um campo missionário, porque não tem Jesus ali, né? E a gente precisa estar naquele meio para ser luz e não para se deixar ser contaminado. Então a gente precisa entender que isso é um desafio mesmo, mas que na dependência do Espírito Santo a gente consegue vencer tudo isso. Depois eu vou mandar esse material lá no grupo do Rally, então quem já se inscreveu ali, né, vai conseguir acessar. A gente pode ver depois se consegue colocar tudo em um drive também, vou combinar ali com o pessoal, até para a gente ter depois também os outros materiais das outras aulas. Mas a ideia é que vocês possam realmente refletir em tudo isso que a gente viu nessa noite e compartilhar isso também. Então, ajudar. Você sabe que é uma pessoa que vai no rally, ajuda a pessoa, fala assim, ó, nosso testemunho, olha, isso aqui que a gente está fazendo não está legal, olha, vamos melhorar isso aqui, para um ajudar o outro nesse processo de discipulado, né? E era isso que eu queria compartilhar, então, com vocês nessa noite. Eu vou abrir um tempinho aqui para vocês perguntarem, caso vocês tenham alguma dúvida. Em relação ao rally em si, a gente ainda vai ter outros momentos para explicar detalhes logísticos e tudo mais, mas sobre esse tema que a gente estudou, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, ou mandar no chat aqui, ou perguntar aí mesmo, eu vou dar alguns minutinhos aqui para vocês perguntarem. Ninguém tem dúvida, não? Que bom, é bom e ruim, né? Esse é o momento, aproveitem. Tá tranquilo, né? Então tá bom, gente. Vou voltar a palavra aqui para o Gabriel, para ele estar encaminhando aqui para o final. E que vocês continuem aí bem animados para o Rally, tá bom? Porque vai ser uma benção. A gente está terminando de fechar algumas informações aí para divulgar certinho, né? Questões logísticas e tudo mais. Mas continuem em oração, porque vai ser maravilhoso. Vai ser um tempo muito especial do Senhor. Gabriel, pode assumir aqui. Boa noite, né, novamente, para quem chegou depois. Agradecer, né, Jaque, por essa aula, por compartilhar essa palavra abençoada aí com a gente. E dizer para os irmãos que vão ter mais aulas, né? Nós vamos ter mais aulas. Então se preparem, tem muita coisa boa vindo. Essa foi só a primeira aula. Ainda terão mais 5, pelo menos mais 5 aulas, até o grande dia do Rally. E muita coisa interessante ainda está por vir. Então, te agradecer, Jaque, por essa palavra abençoada. Agradecer a presença de todos, né? E vamos fazer uma oração para gente encerrar esse momento especial. Vou pedir você, Jaque, para estar fazendo essa oração, encerrando esse Isso, momento. antes de encerrar, vamos lembrar de tirar foto também, tá bom? Ah, é a foto. Beleza, isso aí, a gente ora Beleza. e tira a nossa foto depois. Oremos. Pai, muito obrigada por esse momento, obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de podermos aprender um pouco mais sobre a sua vontade para as nossas vidas, Pai. Pedimos ao Senhor que esteja nos dando sabedoria, que esteja nos conduzindo e que o seu Espírito Santo esteja, Pai, realmente convencendo a gente daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser ajustado, que o Senhor coloque no nosso coração, Pai, mais fome, mais sede da sua presença, o desejo de buscar o Senhor, o desejo de se consagrar, de buscar a santidade e de viver um testemunho, Pai, um estilo de vida que reflete o Senhor, Pai. Que o Senhor esteja capacitando aqui a vida de cada um, cuidando também, Pai, da saúde de cada um, protegendo, guardando de todo mal, para que nós possamos estar juntos ali no Rally Missionário, cumprindo a missão que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, nos dê uma boa noite de descanso e também um restante de semana abençoado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 E Vou quem tirar puder a abrir a foto. câmera aí para a gente estar tirando a foto oficial, para postar lá no grupo depois.
Quem vai tirar aí? Eu posso tirar aqui. Tira aí. Vou tirar no 3, hein? É que tem gente ligando ainda. Esperar um pouquinho. Vou tirar agora, hein? 1, 2, 3. Peraí, vou tirar mais. Vou tirar mais um. Vou tirar mais um. 1, 2, 3. Certinho, Oi? gente. Muito obrigada. Gente, obrigado por participar. Uma bênção. Deus abençoe vocês. Amém. E depois eu faço um colégio dos pessoal dos Estados Unidos, do